Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um encontro do Celebrando Restauração. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da baixa autoestima, da dificuldade de dizer não. E tudo isso a gente descobre aqui nesses encontros que a gente tem aqui do Celebrando Restauração. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo para você que está entrando agora aí e acompanhando a nossa transmissão. Todo começo de transmissão eu peço pelo menos algumas coisinhas aqui para você, né? Primeira delas é curtir. Dá uma curtida aí para você que está no Facebook, para você que está no YouTube. Vai lá um segundinho, só encosta o dedinho se estiver no tablet, está no PC e vai lá com a setinha do mouse lá, dá um curtir aí para que a gente possa entender como é que está o nosso conteúdo também. Isso é um feedback para todos nós aqui. Então, não custa nada dar um curtir aí também, né? Segunda coisa, coloca aí no chat ao vivo, a gente está acompanhando aí agora o chat ao vivo, a cidade de onde você está falando, né? Parece chamada a cobrar, né? Diga a cidade de onde você está falando. Fala aí pra gente de onde você está assistindo o nosso programa aqui do Celebrando Restauração. E a gente quer dar aí uma saudação aí para a cidade aí da onde você está falando nesse exato momento, né? E terceiro lugar, compartilhar, né? Coloca aí, compartilha, eu vou colocar assim, ó, coloca o dedo aí no compartilhar e espalha para todo mundo que a gente está tendo esse encontro aqui do Celebrando Restauração. Se tem sido bênção para a sua vida, compartilha, espalha para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas aqui pelos nossos encontros e pelo nosso estudo. A gente quer começar aqui orando, buscando a presença de Deus, pedindo a Ele que venha nos abençoar aqui durante tudo aquilo que a gente vai refletir hoje. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em especial por esse momento que a gente pode estar mais uma vez aqui juntos, Pai, congregados aqui, Pai querido, nesse encontro do Celebrando Restauração, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha visitar, Pai, cada um que está assistindo nesse momento, esse encontro, entrar aí dentro dessa casa, dentro desse lar, Pai querido, e que no nome de Jesus, essa palavra, Pai, que vai ser transmitida hoje aqui, que não é minha palavra, é a palavra do Senhor, Pai, ela possa encontrar os corações abertos, Pai querido, principalmente para o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é mudança, Pai. Então, abençoa aqui o nosso encontro, Pai, nos conduz através do Teu Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. E você já sabe o que a gente vai fazer agora também, né? A gente vai louvar, adorar ao Senhor. Então aproveite esse tempo aí, ninguém está te vendo, você está em casa mesmo aí, levanta a mão para o alto, adora o Senhor aí junto com a gente. Olá, boa noite, me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Luto com algumas coisas, dentre elas codependência, sentimento de rejeição, baixa autoestima. Busco a aprovação de pessoas significativas, luto com ansiedade. Mas estou aqui, mais um ciclo do CR, para adorar a Deus e caminhar com Jesus nessa caminhada de restauração. E muitas vezes, nesse momento de caminhada, nesse ciclo que a gente está passando, nós precisamos acalmar o nosso coração. Quem sabe a semana corrida que foi, nós atravessamos tantas dificuldades, neste momento tão turbulento que nós temos passado. Mas o mais prazeroso é no momento que nós estamos de quietude diante do Senhor e podemos silenciar o nosso coração e elevar o nosso pensamento aos céus e pedir para o Senhor falar conosco. E pedir para que o Senhor venha com a sua voz tranquila e ministre em nós a sua palavra, a sua bondade, o seu amor. Então eu te convido nessa noite, querido, silencie o seu coração, aquieta-se um pouco e deixe o Senhor falar com você hoje. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua
Sua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Sua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. É tua. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. É tua. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. É tua minha vida. É tua minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor. Deus abençoe. Olá, meu nome é Lorena e aqui na frente de vocês está uma filha muito amada e querida de Deus. Eu estou vencendo a codependência, o medo, a autossuficiência, o egocentrismo, a ira, o perfeccionismo, a procrastinação e pronta para lutar com o que ainda posso descobrir nessa minha caminhada. Em Filipenses 1,6 lemos: Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus me conhece, Deus me aceita e Deus nos muda. Passo 2. Conheci o CR em agosto de 2016. Vim por insistência de uma amiga muito querida e posso dizer que não foi amor à primeira vista.
pois me considerava já uma mulher curada e só queria adquirir mais conhecimento para trabalhar com mulheres. Esse era meu único objetivo. Eu peguei o filme na metade e, após o terceiro e quarto encontros, meu coração já ansiava pelo próximo e eu queria saber como algo tão bom começava. Os encontros do CR foram me mostrando o quanto Deus já tinha feito na minha vida, sim, mas me abrindo os olhos e o coração e trazendo à tona coisas novas, até que eu já tinha batido o martelo como resolvidas e outras que eu nem sabia que existiam dentro de mim, pois a joia não estava tão lapidada assim. Precisava de mais algumas aparadas. Mais algumas lascas precisavam sair da minha vida. Sou a filha mais velha de 4 irmãos. Cresci numa família católica tradicionalista, onde ninguém podia abrir a boca na mesa a não ser para comer. Não havia diálogo, se transmitia o conhecimento que se tinha recebido. Catolicismo era a religião que se iniciou com Jesus Cristo e as demais por homens rebeldes a Deus. O sobrenome era sagrado e não poderia ser maculado na sociedade, nem mesmo por uma família simples como a nossa. Meu pai era alcoólatra, minha mãe submissa ao marido e dura com os filhos. Meus irmãos e eu vivíamos em pé de guerra, e eu, como a mais velha, era alvo de piadas, deboches, desprezo e inferiorização. Ouvi recentemente de meu irmão mais novo que isso era só brincadeira, mas para mim, na época, as marcas foram profundas e só me diziam que meus irmãos não gostavam de mim. A partir da adolescência, comecei a nutrir um ódio pelo meu pai. Por ele ser alcoólatra, pela vergonha e ausência que sentíamos e passávamos. Consequentemente, passei a sentir muita raiva da minha mãe, por ela se submeter a um marido assim e não se separar dele. Apesar de não faltar à missa aos domingos, os quais nossa mãe nos preparava impecavelmente vestidos, fui desenvolvendo um comportamento de rispidez, para não dizer que eu era uma pessoa muito grossa, impaciência, intolerância, e isso me ajudava a manter distância das pessoas. Diante desse quadro, eu não hesitei em sair de casa quando conheci uma pessoa mais velha e comecei um relacionamento, acreditando que por ter mais idade, ele poderia ser um irmão com quem eu poderia me relacionar, como isso nunca tinha acontecido com os meus irmãos. Seria um pai que cuidaria de mim, que me aconselharia, coisa que eu nunca tinha tido. E, consequentemente, um companheiro extraordinário, que, por já ter tido outros relacionamentos que não deram certo, comigo teria encontrado a parceira ideal. Seríamos felizes. Aprendi muito cedo com minha mãe a nunca ir dormir sem fazer uma oração para Deus. Sabia que Deus era único, mas para mim, um ser poderoso e distante, que ficava sentado em seu trono nos observando. Dessa forma, tomava minhas próprias decisões. Minha família imperfeita e cheia de problemas não era lugar para expor minha vida. E Deus recebia as orações. As decisões só podiam ser comigo mesmo. E eu queria ser feliz. Então, deixei minha família problemática e fui ser feliz. Fui a vergonha da minha família. Deixei minha mãe chorando, meu pai dizendo que não tinha mais filha e meus irmãos só validaram aquilo que sempre falaram de mim. Mas eu ia ser feliz, o que importava. Eu não conhecia a felicidade que almejava. Eu conheci o sofrimento, eu vivi a experiência da violência física, sexual e a que mais me marcou, a violência psicológica, chegando num ponto onde desejei a morte. Eu não poderia voltar de onde saí, até porque minha família tinha tantos problemas e eu não via saída para tamanho sofrimento. Em meio a tudo isso, ouvi de Jesus, suas histórias e que ele fazia milagres ainda hoje na vida das pessoas. Eu fiquei muito curiosa e fui buscar. Nesse período, que durou anos, a violência psicológica crescendo, até porque meu comportamento e atitudes também começaram a mudar. As chantagens e ameaças engrossaram o terror que eu vivia. Eu não conseguia perceber, mas em meio a tudo isso, Deus estava operando na minha vida. E me deu um desafio: perdoar meu pai.
mas eu já o tinha perdoado no meu coração. Mas Deus pediu mais, um abraço, como prova do meu perdão. E esse foi um grande desafio na minha vida, pois eu nunca tinha abraçado esse homem distante e estranho, o qual eu vi sóbrio pela primeira vez aos 18 anos, quando então da sua primeira internação. Eu nunca vou esquecer o único abraço que eu dei no meu pai. Quando eu abracei, eu senti um homem sofrido, que ele nunca me abraçou, não porque não queria, mas porque ele não sabia. Ele nunca tinha sido abraçado. Um amor tão intenso entrou no meu coração, nesse momento, por aquele homem, que eu me emociono toda vez que eu lembro desse presente de Deus para comigo. Isso aconteceu há menos de 3 meses antes da sua morte. Deus estava trabalhando profundamente na minha vida, e o inimigo também não dava trégua. O relacionamento abusivo do qual eu estava presa a cada dia era mais insuportável, a ponto de eu ter tentado tirar minha própria vida. Essa experiência, graças ao imenso amor de Deus por mim, não teve sucesso. Mas foi tão assustadora que, quando eu não via chances de me libertar da vida que eu vivia, pedi a Deus que me levasse. Essa situação fazia com que eu me fechasse e me tornasse cada vez mais revoltada, e a ira saltava pelos olhos. Isso devia ser bem visível, pois um dia uma irmã me disse: "Você é uma mulher linda, mas quando anda, parece que está marchando para uma guerra." Meus olhos, meu corpo, minhas atitudes gritavam o que eu vivia, mesmo que eu não falasse. Eu não precisava de armas. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Quando o peso não era mais suportável, dobrei meu joelho e me rendi a Deus, abrindo meu coração para que Ele pudesse agir da maneira que quisesse e mudar o que fosse preciso em mim. Que as ameaças de morte, de tragédias à minha volta com os meus queridos, Deus cuidaria, pois eu não tinha mais forças para carregar e sustentar esse peso. Diante do pastor da igreja que eu frequentava e de uma irmã próxima, derramei minha vida, minhas dores e minha luta. Expus meu sofrimento, que era tão e somente meu. Nem família, nem amigos, e muito menos a igreja tinha noção do que eu passava. E o pastor agiu como um pai amoroso, um pai que ouve. Deus usou poderosamente a vida desse homem naquele momento. Em meio a tantas lágrimas e dor exposta, eu me sentia amada, estranhamente amada, como nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu me senti filha de Deus e protegida por Deus. No CIER aprendemos que a cura entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. É verdade esta frase. Ao sair do gabinete pastoral, me sentia leve, com força renovada. Ali, naquele dia, Deus pôde começar a operar na minha vida, pois eu era tão lacrada e murada que nada nem ninguém eu permitia que se aproximasse. Deus começou a operar poderosamente na minha vida a cura emocional, a libertação, a curar as feridas. Esse processo não foi rápido e nem um passe de mágica. Ele foi lento, um dia de cada vez, muita oração e busca intensa de Deus. Essa experiência me aproximou de Deus e me fez ter mais intimidade com Ele, me fez ter o desejo de querer mais de Deus na minha vida e de ser bênção na vida de outras pessoas. Deus aplicou cada passo do CR na minha vida. Consegui perdoar meus irmãos e estamos em obras, aprendendo a sermos mais próximos, cada um no seu tempo. Eu perdoei minha mãe, mulher fantástica, guerreira, que passou a ser minha melhor amiga, minha confidente. Perdoei minhas escolhas, que apesar de tanto sofrimento, também me trouxe a bênção de ser mãe. Meu filho me ajudou e me deu força e estímulo com seu sorriso de criança, seu carinho e seu amor. Eu fiz o ciclo do CR completo no ano seguinte. Que bênção cada encontro, cada passo.
Escrever meu inventário me fez perceber quantas bênçãos, quantos milagres Deus fez na minha vida. Sim, eu sofri muito, mas Deus, que deu o seu único filho por amor da Lorena, nunca se afastou de mim e me sustentou em todo o tempo. Ele sempre esteve presente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esses textos estão gravados no meu coração e na minha testa, e me fazem com que eu me sinta grata, e eu procuro ser grata em todo o tempo. E se o tempo não for dos melhores, ou as coisas não estiverem fáceis, eu procuro trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3,21. Para que eu não desfaleça. Deus me libertou do relacionamento abusivo. Foi curando meu coração. E eu achava que já tinha perdoado essa vida quando Deus me mostrou que ainda haviam algumas lascas bem escondidinhas no meu íntimo. Perdoar por completo. Eu precisava disso. E Deus me proporcionou o momento certo. E a sensação que eu tive foi como de um prédio implodindo e virando pó e a poeira indo embora com o vento. Meu Deus, que sensação maravilhosa de leveza! Que peso que eu tirei da minha vida! Que amor imenso Deus tem por mim! Uma pessoa que tem tanto ainda a melhorar, a aprender, a realizar. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 lemos: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, hoje eu sou uma mulher transformada por Deus e com certeza ainda em obras. Eu não conseguia sorrir de verdade, eu não conseguia brincar, ser amável. Eu era dura comigo, dura com meu filho e com todos à minha volta. Ser amável não fazia parte da minha vida, não fazia parte de mim. E hoje, quando alguém me faz um elogio, reconheço o poder de Deus na minha vida. Louvado seja Deus por tamanho milagre. Eu sou um milagre de Deus, disposta e disponível a viver os sonhos de Deus na sua completude, um dia de cada vez, para aproveitar o máximo da bênção, o dom da vida. Obrigada pelo silêncio. Hoje a gente quer continuar aqui refletindo no passo que a gente começou no último encontro, que é o passo de número 6. A lição de hoje é a lição 12 e a gente está falando aqui sobre mudança, prontidão para fazer mudanças na nossa vida. Quando a gente chega nesse passo aqui, no passo de número 6, em especial aqui na questão da mudança, a gente vai olhar para tudo aquilo que a gente já viveu anteriormente. Essa progressão dos passos que a gente vem vivendo aqui dentro do Celebrando Restauração. O passo 6, ele vai lembrar para a gente do propósito que a gente tem aqui dentro deste programa de restauração, de recuperação, estar pronto para mudar. Passo 1 do Celebrando Restauração, a gente chama de o passo da realidade. Ele vai falar sobre a gente admitir os nossos problemas. Eu admito, e no passo 2, que é o passo da esperança, eu acredito. Eu admito que eu tenho determinados tipos de coisas que estão incontroláveis na minha vida, hábitos, traumas, comportamentos, né? E no passo 2, eu acredito que um poder superior, Jesus Cristo, ele pode me ajudar a restituir a minha sanidade, a minha saúde, né? No passo 3, é o passo da entrega. Nós decidimos, então, entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. E a gente entra aqui num trabalho bem desafiador a partir do passo 4. O passo 4 é escrever a nossa história de vida. Tanto o passo 4 quanto o passo 5, eles são considerados os passos da coragem. Por quê? Porque eu vou precisar aqui me deparar com a minha história. Eu vou precisar escrever, parar e escrever a minha história.
E nesse ponto da jornada, aqui no passo 6, é um momento ou em que a gente ainda está escrevendo o inventário, o ideal é que a gente já tivesse terminado a escrita do nosso inventário, ou a gente também já terminou e conhece alguns defeitos de caráter que existem na nossa vida. E quando a gente conhece os defeitos de caráter, a gente começa a entender aquilo que tem de errado na nossa vida e dar passos, então, em direção à mudança. Se eu sou consciente de quais coisas eu preciso mudar, então eu começo realmente a dar passos em direção à mudança. Passo 4, quando eu escrevo a minha história de vida, eu começo a me conhecer, o meu padrinho começa a me conhecer, porque no passo 5 eu confesso, né, para Deus, para mim mesmo, para outro ser humano, para o meu padrinho, a minha história de vida. Então, ele vai me ajudar também a olhar para esses defeitos de caráter. E o passo 6, ele fala exatamente isso. Dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Quais defeitos? Os defeitos que eu passei a conhecer a partir do passo 4, a partir do passo 5. E é isso que a gente quer falar hoje, sobre essa disposição para mudar. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, verso 10. Então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Maior interessado, em fazer mudanças na nossa vida é o próprio Deus. Ele quer pegar na sua mão e te ajudar a dar passos em direção à mudança. O que acontece quando a gente decide mudar? O que acontece quando a gente decide praticar o passo de número 6? Em primeiro lugar, quando a gente decide praticar o passo de número 6, a gente vai entender que nós assumimos responsabilidades. E eu gosto daquela imagem que está ali, do efeito dominó. Eu assumo a responsabilidade em chegar num determinado momento e dizer, chega, acabou. Eu não vou deixar com que esse efeito dominó continue literalmente dominando a minha vida ou trazendo os efeitos que eu não quero mais. A gente já chegou a meditar isso aqui no Celebrando. Eu não quero continuar praticando as coisas da mesma forma, esperando que tenham resultados diferentes. Eu preciso começar a praticar coisas diferentes, ações diferentes, para que existam resultados diferentes. Então, o primeiro passo é assumir a responsabilidade por isso. Assumir aqui, a gente entende que a gente para de culpar as outras pessoas. A gente não é culpado por aquilo que as pessoas fizeram contra nós. A gente já falou isso aqui uma vez. Mas a gente é responsável pelo que nós vamos fazer com o que fizeram conosco, com cada um de nós. E aí, nesse ponto, o que eu faço? Eu paro de culpar. Eu começo a ter consciência das oportunidades que eu desperdicei na minha vida. Responsabilidade, o que é responsabilidade, né? É a obrigação moral de se comportar corretamente perante a sociedade. Uma pessoa responsável, ela assumirá todos os encargos decorrentes dos seus atos, sem tentar se esquivar ou transferi-los para terceiros. O que eu quero dizer aqui? Existiram coisas que fizeram contra nós, ok? Essas coisas muitas vezes nos moldaram a ser como nós somos hoje. E aí, diante de tudo aquilo que aconteceu, a gente vai tentar viver e se torna também responsável pelos nossos atos, por aquilo que a gente pratica com as outras pessoas. E aí, é importante a gente pensar algumas coisas, seja naquilo que a gente pratica ou até naquilo que a gente não pratica. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa?
qual a sua responsabilidade na desordem da qual você reclama? Você reclama que muitas pessoas fizeram algo contra você e que você é simplesmente uma vítima de tudo aquilo que aconteceu? Nesse passo aqui, a gente para de culpar as pessoas e vê a nossa responsabilidade perante tudo isso. Eu gosto de uma ilustração que eu ouvi aqui no Celebrando acerca do cego que chega próximo a Jesus e fala para ele, olha, eu quero, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? É muito interessante porque ele escolheu ser cego? Não, ele não escolheu ser cego. Foi algo que a vida lhe trouxe ali naquele momento. E diante da sua condição, por conta de ser aquele momento, de ter uma deficiência visual, o que ele fazia? Ele ficava ali pedindo esmolas, ele não tinha como trabalhar, ele era sustentado por outras pessoas. Mas Jesus pergunta isso para ele para entender qual é a responsabilidade que ele tem diante daquilo que ele vive. E aí, diante disso, ele fala o seguinte, olha, eu quero enxergar, eu quero ver. Quando ele se propõe a enxergar, ele vai precisar ter a noção de que ele vai parar de mendigar, que as pessoas não vão mais poder sustentá-lo, que ele vai ter responsabilidade agora de arrumar um emprego, de ser sustentado por ele mesmo, pela força do seu próprio trabalho. E aí eu coloco assim de tantas situações na vida que a gente vai vivendo e a gente se acha apenas vítima de tudo aquilo que aconteceu. Nós somos vítimas, com certeza. Agora, uma hora a gente precisa parar de sentar na cadeira de vítima e assumir a responsabilidade por aquilo que a gente não faz diante daquilo que aconteceu. Ou por aquilo que a gente faz errado diante daquilo que aconteceu. Me machucaram, então eu vou machucar pessoas. Ou me machucaram, então coitadinho de mim, eu vou ficar aqui parado e não vou fazer absolutamente nada. Não. Nesse passo aqui, a gente decide se levantar e praticar, estar disposto a mudar. Eu vou olhar para aquilo que eu tenho responsabilidade, eu assumo a responsabilidade. Segunda coisa, nós encontramos humildade. Desde que a gente entrega lá a nossa vida a Deus no terceiro passo, e a gente confessa honestamente quem somos a Deus e a outra pessoa no quinto passo, a humildade começa a crescer no nosso coração. Eu me entreguei para Deus, no quinto passo eu deixo a vulnerabilidade aparecer na minha vida, e no passo 6, quando eu olho para mim, eu olho para os meus defeitos de caráter, eu olho para o meu interior, eu começo a encontrar a humildade. O que é humildade? A qualidade de quem é modesto, simples, humilde. A simplicidade, qualidade de quem tem consciência de suas limitações, da sua modéstia, né? Humildade é reconhecer limitação. Humildade é dizer assim, eu consigo ir até aqui. Olha o que essa outra imagem fala. Humildade é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. Isso é humildade. E a gente pode perguntar, qual é o maior exemplo de humildade que a gente tem? O maior exemplo de humildade que a gente tem é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Quando eu olho para esse texto de Filipenses 2, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se esvazia completamente da sua glória para caber na forma humana, vir semelhante aos homens. E ele é humilde, ele se humilha literalmente para que ele possa caber nessa forma humana, mas diante disso ele deixa um exemplo. Mesmo sendo o nome que um dia todo mundo vai se dobrar, ele veio na forma humana para assumir a forma de servo. Esse é o maior exemplo de humildade que a gente tem. Quando Jesus quer dar um exemplo de humildade, mesmo sendo Senhor, ele pega bacias,
água e toalhas para lavar os pés dos seus discípulos. Ele não tem vergonha, mesmo de ser quem ele é, Jesus, de lavar os pés dos seus discípulos. Quando a gente pratica o passo 6, a gente começa a encontrar a humildade, porque a gente olha para a gente mesmo. E número 3, quando a gente pratica o passo 6, a gente assume o compromisso de persistir. Nós não desistimos, presta atenção nisso. Nós não desistimos quando as mudanças que esperamos não se dão na velocidade que gostaríamos. Nós assumimos o compromisso de crescermos em nossa restauração e de não retrocedermos. Como assim? Todos nós gostamos de resultados. A gente vive numa era de resultados. A gente vive na era da produtividade, né? E aí, se a gente não vê resultado rápido, a gente tem a tendência de querer desistir. Só que aqui no Celebrando, a gente não trabalha tudo num bloco só. Você está vendo isso? São passos. Cada semana é uma dose homeopática de Deus para a nossa vida, para a nossa própria restauração. E é por isso que eu gosto tanto do Celebrando Restauração, porque ele não se propõe a trabalhar tudo num final de semana. Ele vai trabalhando aos poucos. E é por isso que tem ali a imagem da escada. A pessoa que inventou a escada, uma coisa tão simples, eu não sei quem inventou a escada, né? Está tanto tempo na história da humanidade. Mas a pessoa que inventou a escada, ela pensou em algo genial. Ao invés dela subir completamente desse lugar onde ela está para o outro automaticamente, ela entendeu que ela pode subir até o seu objetivo dando um passinho de cada vez, um degrau de cada vez. Então, se você tem evoluído na sua restauração, e não tem tido mudanças na velocidade que você gostaria, não fique triste, pelo contrário, celebre as pequenas vitórias e persista. Suba um degrauzinho de cada vez, porque isso é importante para a nossa vida. E aqui, chegando ao final desse estudo aqui do passo de número 6, queria pensar o seguinte com você, uma frase do Jonathan Edwards. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. No passo 6, nós paramos simplesmente de falar e nós começamos a fazer, dar passos em direção a mudança. Pergunta para reflexão hoje é a seguinte, ela está lá na página 155 do nosso material, e ela diz o seguinte: quais são alguns defeitos de caráter que não estou muito disposto a mexer? Assumo a responsabilidade sobre eles? Essa é a pergunta que eu queria que você levasse hoje aqui para o seu tempo lá de partilha, focassem realmente nessa pergunta, para que a gente pudesse chegar à conclusão se a gente está assumindo a responsabilidade ou não por aquilo que é parte do processo de restauração, a mudança. Deus tem poder para nos mudar, claro, mas nós também precisamos assumir a nossa responsabilidade. Todas as semanas aqui no Celebrando, a gente tem apresentado para você uma oportunidade, a oportunidade de semear nesse ministério aqui através da sua oferta. Eu sempre tenho dito aqui que a oferta ela não é um momento de barganha com Deus. Eu vou dar para que Ele me dê 10 vezes mais. Claro que não. A oferta ele é um ato de amor, um ato de fé, entendendo que Deus nos sustenta, e um ato do coração. A gente dá voluntariamente. E esse ministério aqui, ele é sustentado também com as ofertas que as pessoas contribuem, que as pessoas colocam aqui, investem no reino de Deus para que esse ministério continue. E eu queria convidar você hoje a semear nesse ministério, a participar
ativamente desse ministério através dos recursos que Deus tem te dado. Você vai ver aí na tela algumas formas de fazer isso. Primeiro, tem um QR Code aí, você pode, se você desejar, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e fazer aí a sua contribuição. Você vai ser direcionado a uma das contas aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você pode fazê-lo aí através de PayPal, Pix, transferência bancária. E quando você fizer a sua transferência, você precisa enviar aí o seu comprovante para esse e-mail que está embaixo da tela, e contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando ali oferta para o Celebrando Restauração. Então, se você pode contribuir, contribua com esse ministério, para que ele chegue cada vez mais longe, abençoe cada vez mais pessoas no reino de Deus. E eu queria concluir aqui o nosso encontro com a oração da serenidade. Estamos no passo 6, né? E aquela perguntinha básica, já decorou a oração da serenidade? Espero que sim. E ela diz o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui do Celebrando Restauração. Tchau, tchau.